Olá pessoal, seja bem-vindo à aula de estrutura de mercado. Essa aula quero apresentar para vocês os conceitos que eu utilizo para fazer as leituras, né, do mercado através da estrutura. Eu quero mostrar para vocês os conceitos que eu levo em consideração. Os conceitos que eu levo em consideração para movimentos de alta é um high, um higher low, um higher high. E considero para uma operação dentro desse movimento de alta, essa regra, né? Um higher low só será um higher low válido se criar um higher high. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só buscarei operação se tiver um higher high. Criou-se um higher high. Eu aguardo um retorno do mercado após uma distribuição buscando um ponto de interesse e sigo com o movimento de alta. Já para os conceitos de baixa, quando o mercado trabalha distribuições de baixa, eu terei um low, que é uma mínima, lower high, uma mínima maior, e um lower low, uma mínima menor. Se eu tenho distribuição de baixa, eu buscarei uma confirmação de um lower high, uma máxima menor que a anterior, perdão. Aonde ela só será um lower high válido se criar um lower low. Criou-se um lower low, então eu passo a buscar dentro da distribuição anterior um ponto de interesse para buscar uma nova distribuição de baixa. Para confirmar para mim essa validade de um novo lower low ou validade de um novo higher high, eu utilizo o BOSS, né, que é o Break of Structure, que nada mais é do que rompimento de estrutura em português. Porém, existe três tipos de rompimento a considerar. Rompimento que rompe-se com corpo a corpo, né? Corpo rompido por corpo, pavio rompido por pavio e pavio rompido por corpo. Essa terceira opção é a que eu utilizo. Aqui eu trago o exemplo de cada tipo para depois a gente vermos como eu faço a leitura. Então, partindo depois desse conceito, que seria esse terceiro conceito, o conceito que eu utilizo, o primeiro, como exemplo, marca-se uma máxima no corpo da vela que deu início ao retorno. Depois, eu aguardo, se fosse o primeiro movimento, o primeiro tipo, né? Eu aguardo um rompimento dessa máxima com corpo, também com corpo de vela. Essa parte aqui é o corpo de vela. Já no segundo tipo de rompimento, eu buscaria dessa forma. A última vela antes do retorno terá uma distribuição de alta, no exemplo aqui, tendo somente o rompimento de pavio, eu iria considerar. É certo que o mercado continua a um certo ponto para depois vir buscar um retorno, um ponto de interesse nessas regiões para distribuir para cima novamente, né? Porém, eu já iria considerar um rompimento somente de pavio para uma possível busca de um retorno e continuar
a favor do movimento. Depois tem o terceiro, que é o que eu utilizo, onde eu já disse que a gente busca aí um pavio de uma máxima anterior, no exemplo aqui, antes do retorno, marcando ela como máximo, e na distribuição temos aí o, o corpo da vela rompendo, né, confirmando com mais energia esse movimento de alta, né. Eu indico a você que está assistindo essa aula, procure fazer backtest para ver qual que você mais se adapta a, ao tipo de rompimento. Eu e a maioria dos traders que eu vejo operar leitura gráfica, eles utilizam essa terceira opção. É certo que dentro do conceito Smart Money, para times menores, a gente considera, né, o rompimento, que seria uma mudança de caráter com o pavio. A gente já considera num time de M15 para baixo a mudança de caráter, que não irei entrar aqui no conceito para não atrapalhar o foco da aula, mas a gente considera somente lá, naquele conceito. Mas rompimento de estrutura a gente considera com o pavio, com o corpo, perdão. Então, numa leitura de alta, eu teria um low cria eu tenho um low, um high low, rompimento, higher high. Higher low válido porque criou um higher high. Retorno, nova distribuição, criou um novo higher high. Ou seja, eu aguardo um novo retorno, busco um ponto de interesse nessa região, ou são outras confluências, né? São duas regiões que a gente está olhando dentro do Smart Money, que provavelmente eu irei lançar essa aula também no canal. E entro a favor da distribuição de alta, do movimento de alta, buscando sempre a máxima anterior, que é o high high. Para movimento de baixo, né, é a mesma situação, porém o inverso. Eu tenho um high, um low, um possível lower high, que ao romper dessa maneira, eu tenho um lower low. Este passa a ser um lower high válido. Dentro desse movimento de distribuição, vou buscar um ponto de interesse para entrar em um possível novo lower high, que em sua distribuição crie um novo lower low, que é a regra que eu busco, e faço os meus profits. O preço tende a voltar, né, dentro dessa distribuição. Após o retorno, cria-se um novo possível lower high e tende, por lógica, a buscar criar um novo lower low. Utilizamos somente essa regra como operação a favor do movimento de alta ou o movimento de baixa. Só entramos em operação quando e somente quando em um movimento de baixo, um lower high. Então, cria-se um lower low ou um higher low, cria-se um higher high. Ok? Em seguida, nós veremos aí essa teoria na prática, né, dentro do mercado. Bom, pessoal,
Agora nós vamos aplicar o conceito que nós vimos dentro do mercado como exemplificação para vocês verem como que faremos a leitura gráfica a partir daqueles conceitos que foram apresentados na teoria. Pegando aqui esse movimento de baixo, nós teremos aí um high, um low, que inicia nossa leitura. Tivemos um retorno, um possível lower high, né, porque nós estamos no movimento, exemplificando aqui um movimento de baixo, uma distribuição que rompe com o corpo, né, rompeu com o corpo de vela aqui, a mínima anterior, criou-se um lower low. A regra dizia que um lower high só será válido quando ele cria um lower low. Então eu tenho uma distribuição, aguardo o retorno a um ponto de interesse, que nesse caso é esse ponto de interesse aqui, que gerou um possível lower high, que é uma máxima menor que a anterior. Houve-se uma nova distribuição, rompendo o lower low anterior com o corpo. Então, nós tivemos um novo lower low validando este lower high. Tivemos um retorno quase de 100%, onde criou um possível lower high, que na distribuição rompeu com o corpo o lower low anterior, formando um novo lower low, fazendo então o lower high anterior válido. E assim o preço fez um retorno complexo, né? A gente chama um complexo pullback, para quem trabalha com a nomenclatura de pullback. Ele chega a uma zona, né, de várias confluências, cria-se um possível lower high, que quando rompe com o corpo, confirma lower high e cria um novo lower low, rompendo o lower low anterior. O mercado faz novamente uma tentativa, não chega na primeira zona, que eu considero, e nem acima, né? Dá uma indução, outra indução, provavelmente uma notícia, e aqui a gente tem uma segunda forma de ver rompimento. Se vocês recordam que o segundo exemplo de rompimento é com pavio. Aqui ocorre um rompimento com pavio. Não é o nosso caso. Ele vem ao ponto que eu aguardaria no caso, e sim, confirmou o lower high válido porque rompeu o lower low anterior. E aí aqui já é um câmbio de estrutura, ou seja, uma mudança de estrutura, que quando um lower high válido é rompido, tende a ter uma mudança de estrutura, seja curto ou a longo prazo. Isso vai depender muito do time frame que estamos observando. Ok? Isso aqui é um movimento de baixo, a leitura é um movimento de baixo, segundo toda aquela teoria que nós havíamos visto na, na sessão anterior. Agora vamos ver um exemplo de, de alta, movimento de alta. Deixa eu recordar aqui. Bem curto. Isso foi um retorno nessa tendência, né?
A gente vai considerar somente esse movimento para a gente fazer o exemplo. Então, um retorno de um tempo macro. Mas nós vamos fazer aqui. Diz a teoria que eu tenho primeiro um low, depois um high. Né? Aí eu tenho dentro desse low e dentro desse high um retorno. Esse higher low, ou a mínima maior que a mínima anterior, só será verdadeira se criar um higher high. Aqui temos então o exemplo típico 2, que um pavio rompe a estrutura, mas nós não buscamos esse tipo de confirmação. Criou-se um higher low mais próximo do verdadeiro rompimento, que foi aqui. Então, tanto esse quanto esse, eu considero, porque numa leitura de multi-time frame, que será uma próxima aula nossa, né, de junção de vários times, é, que eu chamo também de alinhamento de estrutura, eu os consideraria porque dentro de times menores houve uma alta aqui dentro desse movimento. Então, aqui é confirmado um higher high. Então, eu tenho um lower high válido. Criou-se, eu tenho um retorno. Cria-se um possível higher low, que também rompe com o corpo nessa vela, criando-se um novo higher high. Higher low, higher high. Né? Buscaríamos uma operação a favor da tendência, né, desses locais, se nos desse essa capacidade de entrar nesse movimento. Mas eu só trouxe esse pequeno exemplo de uma tendência de movimento de alta, complexo, porque ele é um retorno de um time maior. E lá a gente viu no movimento de baixo um movimento saudável, verdadeiro. Aqui é um movimento complexo. Né? E eu trouxe olhar um mais simples e ver um mais complexo para mostrar para vocês que o mercado ele ele não é fácil de entendimento. Então por isso que a gente cria algumas regras para a gente ter o maior probabilidade, né? Porque o mercado ele é de probabilidade, maior probabilidade de acerto na leitura da estrutura do mercado. É isso, pessoal. É, eu espero que vocês tenham aprendido como ler o mercado de forma simples, e objetiva, que essa é a intenção, né? Usar esses conceitos simples para ver o mercado de forma simples para estar fazendo as vossas operações aí. Um grande abraço e até a próxima aula.